O respeito, o amor e o cuidado pelo instrumento está no detalhe. Hoje eu vou ensinar para vocês como tampar buracos do atabaque. Muita gente manda mensagem perguntando: Fernando, eu posso usar massa de madeira? Você pode usar o que você quiser. Eu aconselho você usar o pó da madeira, né? A serragem, aquele mais fininho que sai. Você pegando ele, jogando cola e um pouquinho de água, ele vira uma massa. E essa massinha você pode estar usando para poder tampar o buraco do seu atabaque. Nesse caso, eu precisei trocar a canoa desse atabaque. E a canoa era diferente, os furos eram diferentes. Nisso eu fiz essa massinha, que é a massinha dessa própria madeira, e fui tampando. E em seguida eu coloquei as ferragens novas, fica maravilhoso. Lembrando, quando você for fazer isso, lembre que você precisa de lixar, senão vai ficar desproporcional ou feio, tá bom? Questão de estética. Mas vai tampar o buraco do seu atabaque. Valeu!